Olá pessoal, meu nome é Adriano Rodrigues, seja bem-vindo no canal Gramática na Bíblia. A aula de hoje será sobre a regra dos porquês. A dúvida é, quando eu escrevo porquê junto, ou porquê separado, porquê com acento, ou porquê sem acento? Existem 4 maneiras de escrever a palavra porquê. Vamos lá então? O primeiro caso é porquê separado e sem acento. Existem 2 situações para usarmos a palavra porquê separado e sem acento. A primeira é em início de pergunta. Em Salmos 43:5, o salmista diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Sempre no início de pergunta eu uso a palavra porquê separado e sem acento. Uma segunda situação para usarmos a palavra porquê separado e sem acento é quando substituível pelas expressões por qual razão, por qual motivo, ou pela palavra pela qual, pelo qual, pelas quais, pelos quais. Um exemplo está em Atos 22:30. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Observem que a palavra porquê é substituível pela expressão pelos quais. Eu poderia ler assim: querendo certificar-se dos motivos pelos quais vinha ele sendo acusado. Segundo tipo do porquê, porquê separado e com acento. Eu uso no final de pergunta. Exemplo em Naum 3:4. E tudo isso por quê? Por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos mediante sua sedução e lábios fraudulentos, e assim escravizou nações. Porquê junto e sem acento? Quando é que eu uso? Em respostas ou explicação. Ele é substituível pela palavra pois. Um exemplo, o que para muitos cristãos é considerado o coração da Bíblia, um versículo que eu gosto muito, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra porque aqui é substituível por pois. E por fim, porquê junto e com acento. Eu não encontrei nenhum exemplo na Bíblia desse porquê. Então, o exemplo que eu daria para vocês é o seguinte: não sei o porquê de não ter na Bíblia nenhum exemplo. Sempre depois de artigo, observem que aqui nós temos o artigo definido masculino o, depois de artigo, porquê junto e com acento. Esse porquê tem a função de substantivo. Então, resumindo a aula de hoje, se vocês gostaram, lembrem de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!